Salve, salve galerinha do Instagram. Sou Marcos Gomes, bem-vindo ao Papo Bacana. Hoje estaremos conversando hoje com o professor Neto Almeida acerca do tema racismo no contexto Estados Unidos e Brasil. Muito pelo o fato ocorrido da morte do George Floyd, numa abordagem policial, que lamentavelmente culminou em sua morte. E não só nos Estados Unidos e não só no Brasil, mas tem pelo mundo todo eclodido manifestações anti-racismo. E aqui eu estou fazendo esse preâmbulo para que a gente possa entrar daqui a pouco com o professor Neto Almeida, historiador, mestre, professor, doutorando pela UFC em História. E a gente espera que o papo seja realmente bacana. Fazendo só mais alguns ajustes, mas fique conosco que a gente vai iniciar daqui a pouco. Enquanto isso, tomar minha aguinha na caneca do Vozão. Essa é minha filha. Tá ali no quarto, ali tá minha pequena. Minha pequena é autista. Aí esses dias está um pouco agitada em decorrência de toda essa pandemia e da quarentena. E acabou quebrando um pouco a rotina dela. Aí ela tá, tá ali no quarto com a mãe dela ali. Só aguardando aqui, pessoal. A gente pode conversando aqui com o professor. Vamos entrar daqui a pouco. Peço desculpas, porque eu não sou muito familiarizado com as ferramentas do Instagram. Eu tenho mais familiaridade com o Facebook, até mesmo com o YouTube. Mas com o Instagram, para mim, está sendo um pouco muito novo. Então a gente está conversando aqui pelo computador aqui com o professor. Vamos iniciar agora. Estamos agendados para as 20 horas, começamos um pouco mais cedo. E já vendo aqui que a Adriana, um beijo, prima. Meu amigo William, lá de Meruoca, meu irmão, tudo bem? Augusto Sombra, meu amigo Ciro Augusto, cara, um abraço, meu irmão. Saudade, meu professor.
foi quem nos proporcionou, né, esse acesso ao professor Neto. E estamos agora, vamos de vez, agora pelo meu relógio aqui, 9 horas e 59 minutos. E aí, Né? Marcos? E aí, tudo bem, professor? Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Nós Tá me ouvindo estamos. bem? Tá, tudo ok. Para mim tá ótimo. Viu? Meu áudio também, imagem tá ok para ti? Pronto, eu acredito que eu vou ter que colocar um fone, porque eu acho que o meu áudio tá vindo um pouco baixo. Ah, tá certo. Qualquer coisa você me avisa aí, tá bom? Precisar falar mais alto, o que você Não, mas precisar, você vai me avisando. tá de boa, tá de Tá de boa? boa. Então pronto. Tô por Tá de boa. aqui. Vamos tocar. Professor, antes de mais nada, é um prazer estar conhecendo nosso amigo Ciro Augusto, amigo em comum. Ciro Augusto trabalhou comigo na Guarda Municipal, hoje está lecionando. É uma satisfação enorme ser amigo do Ciro, para mim, é meu amigo também. Né? É uma satisfação enorme estar conhecendo. Nesse momento, via Instagram, mas espero termos oportunidade de conversarmos pessoalmente. Né? E eu quero que você se apresente bem para a galera aí do nosso Instagram. Eu coloquei o nome da nossa live de Papo Bacana, né? Até por um pseudônimo que eu carrego, mas eu quero que você se apresente aí para a galera do Papo Bacana. Fica à vontade. Tá certo. Primeiro agradecer o convite, né, Marcos? Prazer também lhe conhecer. Quero mandar um abraço para o Ciro, que é esse grande amigo, como você falou. Também tive a oportunidade de alguns momentos da vida aí encontrar com o Ciro de maneira ordinária, né? Quando a gente estudava ali juntos na UFC. Uma pessoa muito bacana, um cara que a gente tem muita admiração. E é um prazer poder estar conversando mais uma vez sobre esse tema, né? É um tema tão difícil para a gente, é um tema que a gente precisa ter toda a seriedade que exige, mas eu fico muito feliz porque esses espaços têm sido cada vez mais recorrentes, a gente tem conseguido encontrar espaços para falar, para questionar, debater, problematizar, desnaturalizar como as coisas são postas. Né? Então, fico muito feliz pelo convite, muito obrigado. Uma apresentação rápida, né, para quem está assistindo a gente, não me conhece. Eu sou formado em História pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado também lá na UFC, e atualmente eu sou aluno do doutorado em História. E essa é a minha carreira acadêmica, né, o que eu tenho feito na academia, e profissionalmente eu sou professor de História da Educação Básica no município de Maracanaú, leciono em duas escolas em Maracanaú, e tem sido um prazer, tem sido muito legal compartilhar o que a gente sabe, o que a gente aprende nessas duas instituições de lá. Pois bem, né, o nosso tema hoje é racismo, o contexto Estados Unidos-Brasil. Né? E eu iniciei aqui a live até para verificar a conexão, né? Falando bem simples acerca do caso George Floyd, né? Que foi está sendo o propulsor, né? De uma eclosão de manifestações e protestos pelo mundo inteiro. Isso não, para que se diga a verdade, não é só no Brasil, não é só modismo, né? No mundo inteiro, a morte do Floyd está gerando uma revolta, né? O cara foi comprar um maço de cigarro, supostamente com uma cédula falsa, né? Supostamente. E numa abordagem policial, o policial passou muito dos limites da função dele, né? E que acabou vitimando, lamentavelmente, um cara trabalhador, honesto, mas negro. Né? E é um tema muito espinhoso de se falar, porque
a gente parece não ter esse costume de deixar na memória essas feridas que a gente não gosta de debater, que a gente sempre coloca de lado porque a gente se acha não racista, a gente se diz não racista. Nessa pegada, professor, eu queria que você pudesse, se você tiver a par, né, de todo esse assunto inicial, desse caso Floyd, e até, se possível, os Estados Unidos já têm uma história de lutas pelos direitos civis dos negros, de um histórico escravista, né? E passa ali pela segunda metade do século XX, com toda aquela situação da segregação racial, a, a luta de Rosa Parks, Dr. Martin Luther King Jr., enfim, queria que você pudesse inicialmente falar um pouco acerca desse fato do George Floyd em si, fazendo um paralelo histórico aí. Pode fazer até um paralelo Estados Unidos-Brasil nesse sentido. Tá certo. Marcos, vamos começar aqui fazendo um histórico dessas manifestações nos Estados Unidos, né? Acho que é importante a gente situar que esse movimento Vidas Negras Importa, ou Vidas Pretas, né, como eu tenho visto nos últimos dias na internet, importam, ele não é um movimento que se origina com a morte do George Floyd. Né? Ele ganha uma potencialização com esse episódio, né? Ele é potencializado. Mas esse movimento, com esse nome que tem, com a característica que tem, ele remete pelo menos ao ano de 2013, quando um jovem negro, mais uma vez, foi assassinado por um vigia em um bairro em que o vigia julgou estranho a presença desse homem negro. Então, todo esse episódio que a gente está vendo hoje com a morte do George Floyd, ele, na verdade, ele tem um histórico de lutas bastante longo, né? Vidas negras importam nos Estados Unidos é uma demanda ordinária, da ordem do dia, como é no Brasil. A gente vai primeiro falar nos Estados Unidos, a gente vai primeiro tentar entender toda essa explosão do caso nos Estados Unidos, depois a gente vai chegar no Brasil e tentar perceber como é que isso se especifica aqui dentro, tá? Dentro do nosso quintal. Então, situando isso, não é algo que a gente acabou de descobrir agora por conta da infeliz morte do George Floyd, da forma horrorosa que foi, né? Mas é um movimento que, infelizmente, já tem outros casos para listar, que, infelizmente, tem outros casos que fazem parte do rol de assassinatos gerados, geralmente, por um policial branco contra homens negros. E aí é importante dizer que esse é um movimento criado por 3 mulheres, né? E é herdeiro de uma longa tradição dos movimentos de rua dos Estados Unidos, principalmente desses movimentos que teve o seu auge, que teve o seu grande momento de reivindicações na década de 50 e principalmente na década de 1960, que é a luta pelos direitos civis. Então, o grande auge desses movimentos por direitos, por vida, né? Nos Estados Unidos, são as décadas de 50 e 60, a luta pelos direitos civis, e aí entra nomes que você já citou aí, como Malcolm X, Martin Luther King, Rosa Parks, que a gente conhece aí dessa historiografia tradicional da luta que foi marcada nesse período. De lá para cá, o que a gente tem visto, ou pelo menos o que o Black Lives Matter denuncia para a gente, é um rebaixamento da pauta. E isso é muito perigoso. Porque em 1960, a gente ou os norte-americanos estão, né, nas ruas reivindicando os direitos civis da sociedade civil. Hoje, o que a gente tem recorrentemente nos últimos anos é um grito para, antes de poder exercer os direitos civis, não matar, não morrer. A gente está morrendo antes de poder exercer os direitos civis. Né? Então, é um rebaixamento da pauta, mas não significa dizer que é uma pauta menor. Pelo contrário, é uma pauta ainda mais urgente. Quando os norte-americanos vão às ruas e precisam gritar vidas negras importam, nós estamos diante de uma explosão de violência que radicaliza. Porque eu digo assim, olha,
é uma questão que você lutou pelos direitos civis, mas há uma outra radicalmente urgente que é lutar pelo direito à vida. Porque se eu não consigo garantir o direito à vida, Marcos, eu não vou conseguir garantir os direitos básicos de viver em sociedade. Consegue compreender isso? Como o que nós estamos vivendo hoje é ainda mais urgente. E aí a gente consegue entender toda a reação que acontece em várias cidades dos Estados Unidos, como esse movimento ganhou outros países, né, extrapolou as fronteiras norte-americanas e, e ganhou espaços na mídia, que aí eu chego já para a gente falar da mídia norte-americana e na relação à mídia no Brasil. Não adianta, então, garantir direitos civis quando o direito básico que antecede todos os outros, que é a vida, ele não tem nenhuma garantia. Os direitos civis são uma conquista, mas não se consegue exercer por eles por um motivo horroroso. Nós não estamos conseguindo viver. E aí, tem gente que é muito fã dos Estados Unidos, né? Gosta muito da forma da organização social norte-americana, mas eu acho que fica evidente, Marcos, para a gente, que os Estados Unidos é uma experiência social fracassada. Que os norte-americanos, enquanto sociedade, estão fracassando décadas após décadas. Vejamos a pauta nos Estados Unidos. A pauta ordinária para os norte-americanos é o racismo. Mas a gente tem, ao mesmo tempo, uma desigualdade brutal que o coronavírus, a pandemia, o que nós estamos passando aqui também no Brasil, denuncia para a gente que, além da letalidade do vírus ser grande, ela se torna ainda maior quando essa sociedade é denunciada pelas suas desigualdades. O vírus pode ser letal, mas a desigualdade social que antecede a chegada do vírus, ela é maior ainda. É por isso que nós temos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, milhares de negros morrendo por conta do coronavírus. E a gente começa a ligar o botãozinho de alerta e perceber, opa, tem uma pauta aqui que é urgente. A desigualdade norte-americana é brutal. A gente tem exclusões em massas do sistema de saúde dentro dos Estados Unidos. Né? E aí, outras demandas que a gente pode mostrar é a segregação racial, que durante muitos anos foi uma pauta muito grande e continua na prática ainda. Há um problema grande, que depois eu quero tratar esse problema em relação ao Brasil, mas há um problema grande nos Estados Unidos, que é o encarceramento em massa do jovem norte-americano, enquanto no Brasil nós estamos promovendo um genocídio da população negra. Nos Estados Unidos existe um encarceramento em massa dessa população negra, dos mais jovens que estão dentro dos presídios. Daí a gente começa a perceber que a morte do George Floyd, ela é a ponta do iceberg. É terrível, mas existem situações dramáticas dentro da sociedade norte-americana e que isso vai descendo escala abaixo por todos os países que a gente possa minimamente vasculhar e perceber as desigualdades impostas. E aí eu acho que a última pauta para a gente perceber esse fracasso dos Estados Unidos enquanto sociedade é a forma como eles se relacionam com o resto do mundo. A forma como os Estados Unidos se relacionam com o resto do mundo é militarizada, não tem diálogo, é sempre por cima. E quando não me atende, eu faço uma guerra. Então, consegue perceber? É cruel a gente falar que a morte do George Floyd é a ponta do iceberg. Mas, infelizmente, porque quando você começa a perceber as denúncias que existem em toda essa sociedade, é ainda pior. Porque o George Floyd é um dos que morreram, mas morrem milhares. Professor, até me perdoe até ter em um momento ter tentado ali me cortar, mas na realidade, assim, com tudo isso que o senhor colocou, é incrível que muitos idolatram, né, a forma de vida americana, o sonho americano, mas é de se pensar nesse momento da incapacidade da sociedade dos Estados Unidos em aprender com seus erros históricos, né? Desde Abraham Lincoln, né? Passando pelo o período da segregação racial, de leis que segregavam racialmente essa população negra, né? E que é a história da a legalidade em conflito com a justiça, né? E aos dias atuais, o senhor bem colocou assim, a morte de Floyd, muito bem colocado pelo senhor, não é
o motor, né, na realidade. Na realidade, ele está reacendendo uma chama que já tá quente faz tempo, né? E nesse ponto, eu queria que você, nessa mesma pegada, você viesse aqui para o Brasil, dentro dessa mesma linha histórica. Né? Eu gostaria que você fez um paralelo bem, muito um pouco mais voltado para os Estados Unidos, mas nesse sentido eu gostaria que você falasse um pouco da nossa realidade histórica aqui brasileira. Pronto, vamos lá. Marcos, no Brasil, a gente tem uma realidade de desigualdade que remete à nossa construção histórica, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre racismo, eu tenho um pé atrás para a gente não fazer a ligação direta entre escravidão e racismo, tá? A gente vai tentar pontuar isso de maneira distinta. Mas, quando a gente pega os casos de violência no Brasil, muita gente tem perguntado assim, por que a sociedade norte-americana, por que os norte-americanos reagem com tanta presença de rua aos casos de assassinato de pessoas negras e nós não conseguimos fazer isso aqui no Brasil? Né? Os Estados Unidos tem 13% da população de negros, o Brasil tem 54%. Nós somos a maioria no Brasil. Né? Nós somos a maioria. Não quer dizer que nós não tenhamos uma reação. Pelo contrário, existe uma reação a essa violência no Brasil. Mas também existe uma diferença fenomenal e violentíssima, que é a maneira como isso é silenciado dentro do nosso país. A maneira que isso é silenciado dentro do Brasil. Muitas das vezes, casos de assassinatos de jovens negros dentro do Brasil ganham repercussão na mídia como uma nota de rodapé. Muitas das vezes, dentro do jornal, é mais um que morreu. E na maioria das vezes a associação é assim, mas fazia parte do tráfico, e aí a gente não pode nem problematizar, porque aí termina com aquela frase terrível, procurou. É difícil você pensar que não há comoção dentro do Brasil quando existem essas mortes. Há uma comoção gritante, mas ao mesmo tempo há um silenciamento violento de muitas instâncias em relação a isso. Há um silenciamento da polícia que não investiga casos como esse. Há um silenciamento das mídias televisivas que não dão vozes, que não procuram saber, que quando essas comunidades se manifestam contra o assassinato dos seus jovens, essas manifestações não passam na TV. Quando passam, passam deslocado. Eu vi muitas manifestações de rua nos Estados Unidos. 30% da matéria era sobre lojas saqueadas, prédios queimados. 70% da matéria era sobre morreu uma pessoa na rua sufocada por um policial com o joelho no pescoço dele. Eu fico imaginando se fosse no Brasil a mesma matéria. Porque parece que a gente se preocupa muito mais com a vidraça que está na janela do que com o corpo que está estendido na rua. Me parece que a gente se preocupa muito mais em manter de pé uma estrutura que é completamente excludente e desigual, do que se indignar todo dia com uma pessoa negra que vai morrer. Muitas das vezes é uma criança que vai ser assassinada por um policial. E aí isso vai sendo silenciado de maneira ensurdecedora. A gente tem que entender que o lugar de silêncio é um barulho gigante. Aonde tem um silêncio posto, tem alguém sendo calado de forma violenta. Né? E aí, a questão do Brasil é, nós temos casos de violência, nós temos um genocídio do povo negro acontecendo em massa. Marcos, de 100 assassinatos que acontecem no Brasil, esse é um dado de 2018, de 100 pessoas que morreram no Brasil assassinadas, 77 eram pessoas negras. Sabe como é o nome disso? Isso é genocídio. Dessas pessoas que morrem, negros, morrem pessoas parecidíssimas comigo. Jovens entre 16 e 29 anos, que moram na periferia das grandes cidades e que são alvejados por todo tipo de violência. Desde a violência simbólica, até a violência da polícia, até a falta de possibilidade de mudança de vida. A falta do Estado, que muitas vezes só chega na comunidade com a presença da polícia. Então, assim,
é violento o que acontece no país. Eu considero ainda pior do que acontece nos Estados Unidos, porque no Brasil a gente tem a mania de mascarar o racismo, né? Então, esse dado da violência, ele muitas vezes é mascarado pela questão do mas era isso, é mais um que se vai. E de tanto a gente dizer mais um que se vai, a gente começa a perder a sensibilidade, que a gente está tratando de uma vida. Tem uma frase do Emicida que eu acho fantástica, que ele diz, olha, todas as janelas de todos os bancos do mundo, se fossem quebradas, elas não iriam dimensionar a dor de uma família de ter que fechar a tampa de um caixão de uma criança que foi morto por um tiro da polícia. Não vai ter dimensão em relação a isso. Não tem janela, não tem prédio que se compara a você perder um membro da família para a violência. E o que é que nós estamos fazendo no país? Aliás, que se faz há muito tempo, né, Marcos? Não se faz na última década, não é uma questão dos últimos anos. Se faz há muito tempo. Silencia, né? E esse silêncio é terrível, porque esse silêncio é de um racismo estrutural. Eu vi muita gente no Instagram, né? Onde nós estamos, na plataforma que nós estamos, eu vi muita gente dizendo assim, mas vidas negras importam, todas as vidas importam. Assim, mas aí quando você fala que todas as vidas importam, você coloca na invisibilidade a violência que acontece com pessoas que morrem porque tem a cor da pele negra. Eu quero saber quantas pessoas brancas estão morrendo porque são brancos. Porque nós temos dados de quantas pessoas negras estão morrendo porque são negras. Claro que todas as vidas importam. É óbvio. A questão é a seguinte: qual a quantidade de pessoas brancas que estão correndo risco porque são brancos? Porque eu sou um potencial alvo se eu sair na rua, simplesmente pela cor da minha pele. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu lembro aqui, você falando, professor, eu lembrando de um programa de televisão, onde simulou, né, um camarada branco forçando a porta do carro, né, e ver qual era a reação das pessoas. E aí o polícia chegou e foi ajudar o cara a roubar o carro. Porque o cara disse que o carro era dele, ele tinha esquecido a chave lá dentro do carro. O polícia chegou e ajudou o cara. Fizeram com o negro. A mesma situação. Não, a chave o carro é meu, é porque eu esqueci a chave dentro do carro, travou e eu estou tentando aqui abrir. Não teve conversa, meu irmão. Mesmo depois do cara se identificar com o ator, que aquilo dali se tratava de uma câmera escondida, o camarada foi levado para a delegacia. Né? Isso aí, inclusive, é revoltante, porque assim, é nítido o comportamento racista e institucional. Né? E muito do que o senhor colocou, eu escuto muito, né? A gente que trabalha na área de segurança e muitas vezes escuta de muitos, porque ninguém nasce racista. É a cultura que coloca na tua cabeça que tu tem que ter aquele comportamento. Né? E o discurso hoje é relativista. Né? Isso que o senhor nos expôs, para muitas pessoas, é visto como um discurso de vitimização da população negra. O cara foi pro crime, morreu porque foi pro crime. Sim, mas e a raiz de todo esse mal, de toda essa mazela social, que é a violência? O que está empurrando esse jovem para a criminalidade? Independente se ele está correto ou não. Marcos, quem chama discurso negro de vitimismo está convidado a experimentar o que é vitimismo debaixo do joelho de um policial militar até morrer. Está convidado. Quem chama de vitimismo, vamos ver o que é ser vítima. E essa relativação, é feito esse relativismo de todo
esse contexto, porque é o seguinte, eu vi nas redes sociais agora, acho que anteontem, me parece que um policial foi morto por traficantes e o companheiro negro, né? E lógico, a vida do policial importa? Importa, com certeza. Lamentavelmente, foi morto por aqueles que ele estava ali para combater, né? Foi pego, filmado e tal, coisa bem absurda. Mas o cunho da reportagem era o seguinte, da postagem, era: cadê os ativistas negros? Né? E aí, nesse ponto, eu queria até pegar esse gancho. Esse discurso não é uma forma também de tentar relativizar a questão de que o negro favelado é vítima de violência por parte do Estado, e eu não vou dizer aqui somente a violência policial, porque, na realidade, a comunidade negra ela sofre violência da própria estrutura do Estado. Né? Onde chega, os negros eles são postos de lado. Então, eu gostaria, assim, nesse ponto, que você falasse um pouco sobre essa questão desse discurso relativista. Né? Tá. A gente vai começar com essa pergunta tentando entender um conceito que está sendo debatido de maneira brilhante por um intelectual brasileiro, inclusive professor nos Estados Unidos, inclusive, que é da área do direito, que é o Silvio Almeida. O Silvio Almeida tem debatido o conceito que outros também já têm pensado de racismo estrutural. Marcos, se tudo funcionar dentro de um padrão de normalidade na nossa sociedade, o racismo já funciona de maneira muito bem. Não precisa ser um episódio extraordinário no estádio de futebol, em que um jogador de futebol é chamado de macaco, para a gente entender o que é racismo. Isso é racismo? É. Mas no Brasil, especificamente, que é o que nós estamos estudando aqui, é ainda pior e ainda mais violento, porque ele se estrutura dentro de uma camada que vai por todas as esferas da sociedade. Pelas instituições, pelas escolas, dentro das casas, nas igrejas, nas famílias. E aí você, quando começa a entender o que é o racismo estrutural, você, inclusive, começa a entender esse tipo de discurso que tenta invisibilizar a luta dos negros, a luta dos povos excluídos, a luta daqueles que durante décadas, séculos, foram silenciados, inclusive pela historiografia, né, para ficar dentro da área que eu conheço, que eu domino, que durante séculos foram colocados às margens da história, da sociedade. E é a mesma coisa quando você diz: mas todas as vidas importam. Mas nesse momento quem está correndo um sério risco são as vidas das pessoas negras, por uma questão de desigualdade em massa. Tentando entender o que é esse racismo estrutural. Às vezes a gente fala assim, quando a pessoa é racista, a gente tem mania de colocar um adjetivo. Não, uma pessoa dessa é doente, né? Uma pessoa que age desse jeito é uma pessoa doente. Não. A gente tem que parar com essa mania de transferir para as pessoas uma patologia que não existe. Não é doença, nem é uma anomalia. Pelo contrário, quando a gente trata de racismo estrutural, a gente começa a entender que ele faz parte do ordinário, ele faz parte do funcionamento normal das instituições. Perceba, é o próprio padrão das relações dentro de uma normalidade que dita o que é o racismo. Eu vejo muitas pessoas falando agora, nesse período que nós estamos em isolamento, sobre um novo normal. Sim, não existe novo normal se você não começar a questionar a forma como as instituições se organizam. Porque a forma como as instituições se organizam já é de desigualdade, já é de racismo. Não existe novo normal se o seu novo normal é a manutenção das estruturas sociais.
Consegue perceber que é uma violência ainda maior, porque não faz parte apenas do extraordinário. O racismo está engendrado no ordinário da sociedade. Ele está engendrado naquilo que você não consegue perceber. Ele está atrelado, enraizado em todas as camadas sociais. É por isso que diversas vezes eu estou dando aula e alguém chega para mim e diz assim: ah, mas a minha avó é negra e ela é racista. Sim, faz parte desse discurso, faz parte de você se olhar no espelho e você não conseguir se enxergar enquanto a sua beleza. Por quê? Porque essa estrutura montada, ela é tão perversa que ela passa a tua vida inteira te invisibilizando, invisibilizando vozes, silenciando desigualdades, colocando as pessoas às margens e ditando padrões que nós nunca vamos conseguir colocar todo mundo dentro desse padrão. Sabe por quê? Porque as pessoas são diferentes. Então, assim, o racismo é estrutural no Brasil porque o funcionamento normal das instituições já estabelece o racismo. Se tudo funcionar como está estabelecido, o racismo já cria sua raiz. Se a gente não questionar a maneira como as instituições funcionam, a gente nem toca na possibilidade de enfrentar de maneira efetiva o racismo. Aí é que aparecem esses discursos. Esse discurso que você diz assim, ah, mas não é tudo isso, isso é vitimismo, não é tão perverso assim. É perverso, é cruel, e só quem sente na pele sabe o que é. Né? Tem alguns pilares para a gente entender como o racismo é estrutural. A gente pegar na economia, a mulher negra é a que mais sofre racismo. A mulher negra é a que recebe os menores salários, isso aí é um dado, e é a que paga mais impostos. Porque no Brasil o imposto é pago pelo consumo. Então você já ganha pouco, é obrigado a consumir. Você entra num ciclo de exclusão, porque você ganha pouco, é obrigado a consumir, paga muito tributo. Geralmente esse tributo ela vai precisar utilizar na escola pública, na saúde pública, na habitação, na segurança pública, e aí entra num ciclo de violência, porque na maioria das vezes essas pessoas vão ser excluídas, não vão ter acesso. É por isso que eu sou a favor da defesa das cotas. Sabe por quê? Porque as cotas elas vão dar um par de equidade a quem historicamente não tem privilégios. Porque nesse país, quem tem privilégio é branco. Nesse país, quem tem privilégios são pessoas, aliás, são pessoas que se colocam nessa posição de privilégio, silenciam as vozes que estão excluídas, fazem de tudo para essas vozes não aparecer, e aí mantém esse lugar de poder, esse status de poder. A nossa grande questão, a nossa grande luta é desmistificar e achar que o racismo só está em alguns pontos da sociedade. Ele está entranhado numa estrutura que é terrível, que é violenta. E aí a gente precisa parar e pensar assim, como é que a gente consegue derrubar isso? Como é que a gente consegue transferir? O que causa espanto é uma pessoa negra em determinado ambiente que não é esperado que ela esteja. Todo racismo é estrutural, Marcos. O racismo é um processo e a sociedade reproduz isso. Não é só uma questão moral. Aliás, o moralismo é um assassino da sociedade, porque você não discute as coisas porque você diz que é uma moral. E aí, quando você vai ver a sua moral, ela é assassina. A gente precisa ter uma postura ativa diante desse problema, diante do racismo, diante das estruturas que ele nos coloca. É lutar para a mudança nas estruturas sociais. Assim a gente começa a tocar em alguma mudança em relação ao racismo que a sociedade é. É desnaturalizar. Tem que desnaturalizar a desigualdade e, para mim, é universalizar os direitos. Se a gente não desnaturalizar a desigualdade e universalizar os direitos, a gente nem falou no racismo ainda. Professor, eu, um fato que você falou na questão de acontecer as coisas. Ei, amor, vem cá. Vem cá, amor. Anda aqui. Ó, o papai tá conversando aqui, ó, com o professor. Diga boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, minha pequena tá dormindo já. Vai pra lá, amor. Vai pra onde? Hoje tá bem agitada. Ela é autista, né? E aí toda essa situação da quarentena, ela tá bastante agitada, quebrou a rotina dela de escolar, na pai. Mas é assim mesmo, É assim.
você falando da sua filha, eu lembrei, assistindo tua live com a Amanda, né? Foi bem legal você vendo você falando da sua filha, eu lembrei muito da minha pequena aqui. Professor, até assim, você falou na história, num ponto, você tocou num ponto, da, da, da sociedade já agir, né, sem, essa coisa do racismo já é algo que já faz sem se sentir, né? Já está entranhado. Um caso ocorrido comigo há muito tempo atrás, mais novo, lá na Serra de Meruoca, né? Tem alguns amigos aí que estão assistindo aí, acompanhando. Meu amigo Reginaldo Nascimento, poeta. Abraço, meu irmão. Eu, de Grêmio Estudantil, e me julgava um cara não preconceituoso. Não é nem uma história de racismo, mas sim de preconceito. E tinha uma amiga, professora e tal. E num determinado momento ela se sentiu à vontade para se abrir comigo e dizer que era lésbica. Eu tinha lá pelos meus, acho que os 19 para 20 anos, bem novo. Rapaz, ali foi um baque para mim. Eu não lembro bem qual foi o sentimento que eu tive. Mas eu não conseguia mais olhar para ela. Eu passei alguns dias sem falar com ela, evitando o contato com ela. E aí, uma outra amiga nossa, em comum, né? Chamou, vamos, Marcos, vamos sair e tal, vamos conversar. E ela disse, poxa, cara, tu é um cara que é preconceituoso? Eu disse, não. Eu disse, por que a tua mudança de comportamento com ela? E aí foi onde eu parei um pouco para pensar e disse assim, poxa vida, eu sou preconceituoso, cara. Tanto que eu dizia que não era, mas na hora que eu me deparei com uma determinada situação, eu me revelei preconceituoso. E aí, ainda bem que, assim, nesse momento, eu pude rever e não tomei nenhuma atitude que pudesse me arrepender posteriormente. Né? Mas, assim, eu era preconceituoso e não me sentia. Né? Na sociedade, funciona mais ou menos assim, professor? Funciona. Funciona, Marcos, porque, inclusive, tem uma pesquisa, né? Que a gente escuta muita gente fazer essa referência a essa pesquisa, que perguntaram quem é racista. Você é racista? Você é preconceituoso, né? E aí 96% das pessoas disseram que não são. E aí perguntaram, você conhece alguém que é? E aí 99% diz que conhece alguém. Tem alguma coisa errada, né, nessa conta? Porque a nossa mania, Marcos, é sempre assim, ó. Eu não sou. É sempre o outro. A gente sempre terceiriza a culpa. E aí a gente, justamente por essa forma de pensar, que a gente vai maquiando as coisas, nós não conseguimos promover debates que diga assim, é preciso haver uma desconstrução da nossa própria formação. Né? Nós nos formamos em uma sociedade racista, nós somos alimentados por uma sociedade racista. E aí o que a gente faz? A gente vai colocando isso na invisibilidade, vai dizendo que não é bem assim, vai dizendo que a gente não pratica essas coisas, que são os outros. A gente sempre coloca os outros, né? Sempre é o outro. Quando muitas das vezes é a nossa fala, é a nossa postura, né? Eu diria, para você complementar, que a questão do racismo, ela não é uma questão do negro, ela é uma questão do Brasil. Ela é uma questão de uma nação que precisa se encontrar para debater isso. Porque, Marcos, não vai existir democracia num país de desigualdade racial enorme como é o nosso. A gente precisa, inclusive, ter o comprometimento de quem é branco, de quem está na branquitude, para abrir mão dos seus privilégios e começar a debater racismo. Porque não é só uma questão dos negros, não é só uma questão, é uma questão da humanidade. A gente tem que parar de achar que nós não somos e assumir que nós somos e assumir que precisamos desconstruir isso para construir um outro mundo. Porque o mundo que nós estamos construindo é um mundo de morte. O que as pessoas estão tendo nesse mundo é morte.
E a gente precisa mostrar que é possível pensar uma outra forma. É possível construir isso de outro jeito. Maquiando, dizendo que não é, às vezes negando o que está se olhando no espelho, não ajuda. É pior. Eu queria dizer que, assim, a gente tem medo histórico aqui no Brasil de tocar nessa ferida. Porque realmente dói. Você tocar numa ferida aberta, numa chaga aberta, é doloroso. Né? Se você tiver um ferimento e você for cutucar ali, vai doer. Né? Então, essa questão racial, ela é uma chaga aberta ainda no Brasil. Então, Sem dúvida. a gente sempre Sem foge. dúvida. A gente sempre Inclusive, foge se você chegar e você fala assim, ó, o que você é, qual a cor da sua pele? Você fala assim, preto. Assim, não, mas você não é preto, né? Você não é isso. E aí a gente fica tentando suavizar as coisas, tentando dizer que não existe um problema, quando na verdade o problema está posto, o que nós precisamos fazer é debater. O que a gente precisa fazer é desnaturalizar. Porque de tanto não falar, de tanto colocar na invisibilidade, o que foi sendo construído? A tentativa sempre de dizer que não existe o problema de racismo no Brasil e criar o mito da democracia racial, que é ainda pior. A hashtag, né? Somos todos iguais. Somos aonde? Próxima vez que você for num restaurante bacana, vê quem é que está consumindo e vê quem é que está servindo. E aí você começa a desconstruir o mito da democracia racial. Porque é uma fantasia, é a tentativa de unir o contraditório. E aí o contraditório não tem união, é desigualdade mesmo. Nós somos um país desigual. O que o coronavírus fez dentro do Brasil foi escancarar a desigualdade que nós somos há muito tempo. Interessante a sua colocação em relação à equidade, né? Porque equidade é muito diferente de igualdade de condições. Porque, na realidade, a equidade ela vai tratar de dar oportunidade, vendo, enxergando as diferenças de cada um. Né? Então, a equidade ela é muito mais... a equidade social, né? Ela é muito mais importante do que dar igualdade nas condições. Porque é complicado. A gente acompanha, vim da periferia, né? Meu pai é negro, apesar do meu tom de pele ser um pouco mais claro. O pessoal, eu era mais novo, tinha orgulho de exibir uma camisa 100% negro, né? E aí o pessoal tirava onda. Tu é negro da onde, cara? Tu é negro? Eu disse, pô, meu pai é negro, pô. Meu pai é negro. E só o fato de você se colocar como descendente negro, as pessoas... É tipo assim, uma piada. As pessoas acham que é piada, porque tu tem a pele clara, um pouco mais clara, tu não tem descendência negra, ou será alguma doença ser negro, por acaso? Ter uma descendência negra? Entendeu? Eu ouvia piadinha, pô, não pode, cara, tua mãe te enganou. Teu pai não é negro. Mas, pô, o que tem a ver se ele é negro, pô? Tem algum mal nisso? Né? É complicado isso aí. Professor, isso na questão que você falou do negro servindo no restaurante. Tem, inclusive, há tempos que eu não via o programa Zorra Total com uma programação tão boa, né? Um clipe do Zorra Total tocando justamente nesse assunto. Dois camaradas lá no bar, conversando e vendo, pô, rapaz, você tem que acabar com esse privilégio do povo negro, meu irmão. Tem muito privilégio. É cota para isso, é cota para aquilo. E o garçom negro chega e vai dizer, pô, cara, é todo um cenário. E ele fala, pô, beleza, eu tenho muito privilégio, cara. Olha que privilégio, eu economizo uma grana da porra, porque eu saio do trabalho, vou pegar o táxi não para mim. Eu vou a pé para casa, economizo uma grana da porra, cara. Eu chego no shopping, eu me sinto seguro, porque o segurança não sai da minha cola. Né?
E ele fala de uma forma bem humorada, mas que toca na ferida. E o que é lamentável, professor, é que a gente não tem essa coragem, nós como sociedade brasileira, como um todo, de tocar nessa ferida. E eu acho que já passou da hora. Eu acho que as redes sociais estão aí para que a gente possa abordar, né, esse assunto e exaurir. Na realidade, a gente jamais vai exaurir, porque quantas vidas não são ceifadas? E aí voltemos para a conjectura da abordagem policial. Quantas vidas não foram ceifadas em ações nas periferias, em jovens negros vitimados, e muitos autos de resistência foram forjados. Então, eu, como agente de segurança, de forma alguma eu posso aceitar que é legítimo o agente de segurança extrapolar o seu dever legal com a desculpa de quem está simplesmente cumprindo seu papel. Isso é inaceitável. Acho que a violência está aí. Um cara que eu tenho como referência, que é o colombiano Jorge Melguiço, cara que conseguiu mudar a realidade de Medellín, mas de outra forma. Teve um pano de fundo, uma repressão a uma estrutura criminosa que havia lá, mas a abordagem foi outra, foi injetar cultura, né? E com certeza, não muito diferente daqui, as periferias lá, com certeza, muito pessoas de pele escura, negras, né? Porque parece esse tipo de situação estrutural, parece que não é privilégio só de um país, privilégio para não falar de outra coisa. É um mal que assola a humanidade. E essa estrutura de preconceito e racismo, ela está entranhada na sociedade e a gente precisa fazer alguma coisa, professor. Nesse sentido, do agir, né? Dentro da nossa conjuntura contemporânea, né? E aí eu vou entrar aqui na questão do racismo contemporâneo, né? Que a gente vive hoje, assim, não só nas periferias, mas o senhor já fez uma síntese no trabalho, na rua. O que o senhor enxerga hoje sobre esse ponto de vista do racismo nos dias de hoje, os dias atuais? Ok, Marcos. A gente tem que pensar o seguinte: o racismo é uma construção histórica, ele é uma invenção, e ele é uma invenção para a manutenção do capitalismo, né? Então, a gente vai pegar desde a invenção da ideia de raça, né, que é uma construção social, a gente vai ler para o século XVI, que isso é construído para justificar a escravidão, que já é um mecanismo econômico para a manutenção do capitalismo. A gente vai descer 300 anos de escravidão no Brasil até chegar no processo de abolição aqui no país, no final do século XIX. E aí, depois do processo de abolição, nós vamos criar de novo as teorias raciais, que é para de novo justificar o racismo, que é para de novo tentar fazer uma classificação de quem é privilegiado, de quem vai estar na base. E essa classificação ela é muito presente ainda hoje, né? A gente vai ter no topo dessa classificação o homem branco, e a gente vai ter na base principalmente os negros, e aí, estratificado ainda mais, a gente colocaria as mulheres negras, né? Que aí sofre um processo potencializado desse racismo. Esse é um histórico para a gente entender que aí, nos anos 30 vão ser criados esses mitos que eu falei há pouco sobre o mito da democracia racial, e nós vamos fazendo esse histórico para perceber que o problema que nós temos hoje é um problema que se arrasta há séculos pela história do país, né? De uma invisibilidade da luta desse povo e de uma manutenção de privilégios de uma elite que não quer perder esse lugar de privilégios.
E aí, quando você falava sobre privilégios, eu estava pensando aqui e lembrando, olha, nós temos estruturas de privilégios marcadas numa sociedade onde um pequeno grupo tem muito privilégios, tem muitas possibilidades, muitos caminhos, muitas portas, e uma parcela gigantesca da população, ela corre atrás de tentar exercer um direito, né? Ela tenta chegar a exercer esse direito. As pessoas, elas não partem do mesmo local, elas partem de lugares diferentes. Ora, quem tem uma família estruturada, quem viaja para a Europa e para os Estados Unidos nas férias, quem tem professor de inglês particular, quem tem uma biblioteca em casa, essa é uma pequena parcela da população. Existe uma grande parcela da população, Marcos, que trabalha de dia e estuda de noite. Como é que você vai falar do mesmo lugar para esses grupos tão distintos? Eu fui professor de adultos no turno da noite e eu via o tamanho do esforço que você fazia para subir nessa escala violenta chamada desigualdade social, que a gente ficava. Eu tinha alunos no turno da noite que passavam o dia inteiro trabalhando e quando chegava e dizia assim, olha, eu vim só porque era aula de história. E quando sentava, cansado, e ficava ali tentando estudar, você dizia assim, cara, não é o mesmo lugar. As pessoas partem de lugares diferentes, que aí eu não posso falar de igualdade, eu tenho que falar de equidade. Existem pessoas que vão precisar de mais, existem pessoas que vão precisar de outros elementos, que o Estado se aproxime, que existam ações afirmativas para que esses privilégios sejam contestados. Porque o que é privilégio, Marcos? Quando a gente vai para o dicionário, privilégio é vantagem. Privilégio é regalia, é prerrogativa. Quem tem vantagem, quem tem regalia, a primeira coisa que tem que ser feito é que a gente tem que abrir mão desses privilégios. Ah, mas como é que a gente vai fazer isso? Estamos fazendo aqui. Vai ter que debater, vai ter que mostrar o problema, vai ter que trazer à tona esse problema. A gente tem que parar de dizer que não existe. A gente tem que dizer assim, olha, quem é que vai abrir mão dos privilégios? Porque tem uma população enorme que precisa também ter oportunidades. Então você pergunta, como é que isso se afirma hoje? Acho que o primeiro ponto é esse. Temos que criar responsabilidades. Não basta ser racista. Tem que ser antirracista. Tem que ser, na hora que um amigo faz uma piada racista, você para, não ri e pergunta, me explica que eu não entendi. Por mais que você tenha entendido que ali é uma piada racista, mas desconstrua no momento que for feito. Né? Eu acho que quando você passa a agir. Você não vai simplesmente dizer assim, ah, não, mas eu não sou racista, né? Eu não faço essas coisas, não. Que aquela mesma conversa que nós tivemos lá no início. Isso é coisa de uma pessoa doente, né? É não. É não. Isso é coisa do padrão normal da sociedade. Você precisa contestar esse padrão. A gente precisa parar de naturalizar as coisas que estão erradas. A gente precisa desnaturalizar, problematizar e mostrar que pessoas morrendo todos os dias não é natural. Que pessoas sendo excluídas, vivendo 11 pessoas em 2 cômodos, isso não é natural. Isso faz parte da manutenção de um privilégio de alguém. Tem alguém se privilegiando muito em detrimento de uma população que sofre demais. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: para que alguém tenha uma vida boa, é preciso que muita gente tenha uma vida ruim. Para que alguém mantenha uma condição de vida boa, é preciso que muita gente esteja sofrendo. E isso não pode ser normal, isso tem que ser desnaturalizado, isso tem que ser contestado. Esse lugar de privilégio ele tem que ser desconstruído. Por quê? Porque nós precisamos, minimamente, ter uma sociedade que ela diminua. Vou falar agora de uma palavra que está sendo muito usada por conta do coronavírus. A gente precisa achatar a curva da desigualdade nesse país. Eu, eu, eu tenho militado muito nos últimos anos, né? Me encontro afastado da representação sindical, né? Por questões eleitorais, mas eu tenho militado nos últimos anos na. Vamos já dar uma reiniciada aqui, professor. A gente vai fechar aqui, eu vou dar uma reiniciada aqui, tá ok? Ok. Pra gente voltar daqui a pouco.